Agora é chegado o momento de tirarmos da frente todas essas pautas tóxicas. Talvez a Câmara dos Deputados tenha tido, na semana passada, a semana mais difícil e mais desafiadora. Mas este presidente aqui que vos fala, nós decidimos que nós vamos tirar essas pautas tóxicas porque ninguém aguenta mais essa discussão. O Brasil tem que olhar para frente. Nós temos que começar a discutir aquilo que realmente importa, que é uma reforma administrativa, que é essa questão do imposto de renda, que é podermos discutir a segurança pública, que é termos uma pauta de entregas à sociedade. Eu penso que é isso que o parlamento tem que fazer e mesmo nessa tela tão desafiadora, eu penso que nós temos conseguido produzir e precisamos olhar para frente nessa nova perspectiva de inaugurarmos uma agenda que saia um pouco dessa dicotomia que em nada serve ao país e possamos dar um passo na discussão daquilo que verdadeiramente importa para a nossa população. O presidente da Câmara está coberto de razão. Ninguém aguenta mais essas pautas tóxicas. Só falta um detalhe. Ele sabe que ele é o presidente da Câmara e tem um poder sobre a votação. Esqueceram de avisar ele. Ele está cobrando o presidente, ele está certíssimo, cobrando o presidente da Câmara. Chama o presidente da Câmara para resolver. Ele pode entrar, presidente. Não, uma fonte mandou aqui que é comentarista da Câmara. Sabe, mesa redonda, comentando. O presidente da Câmara comentando sobre a Câmara como se fosse... O presidente da Câmara agora tem que agir, tem que botar pautas importantes, relevantes para votar. Chega dessas pautas tóxicas. Enganando ele, ninguém avisou que ele ganhou a eleição. Não, que a gente está aqui... a parte que ele fala que foi a semana mais difícil mostra a pressão sobre a qual ele está trabalhando. A gente sabe disso. Por isso que... Ninguém está dizendo que é fácil também o trabalho dele. O presidente da Câmara, com essa base, realmente tem que fazer mágica, porque ele não vai conseguir atender a todos e nem cumprir, nem pagar todas as faturas. Mas o problema é original. Por que fez esses combinados? Já contei aqui. Prometeu a Bolsonaro pautar, não aprovar, mas pautar a anistia. Fez esse combinado quando foi pedir voto para candidato à presidência da Câmara. Para o Centrão, em algum momento vamos tentar passar essa PEC da blindagem. Eles acharam que agora seria o momento ideal. Mas é importante colocar aqui que a Câmara, o presidente da Casa, ele não é sujeito passivo. Não é assim, nossa, que absurdo o que estão fazendo. A frase é, nossa, que absurdo o que nós estamos fazendo. Ele é sujeito ativo. Então, assim, ele podia ter conversado, ele também não participou do acordo, como a gente já contou aqui, Valdo, várias vezes, que foi feito no gabinete do Lira. Não participou do acordo, mas topou para poder retomar. A segunda fatura era essa que eu queria contar. Quando teve o motim, eles fecharam um acordo no gabinete do Lira, 5 líderes Lira, e levaram para o Hugo Mota. Ele sempre diz, mas eu não participei. É verdade, mas para poder sentar e retomar o comando da casa, precisou aceitar. Então, o que o Hugo Mota está precisando é adultizar a sua gestão. É disso que está precisando. Chega na sua gestão, precisa adultizar. E não ficar ali como uma gestão criança que tem que atender todo refém. Não existe presidente da Câmara refém. Ele está se portando como um refém. Esse é o erro dele. Esse é o erro. Os grandes presidentes da Câmara, Centrão, oposição, conchavos, sempre existiram e sempre vão existir. Na Constituinte, você acha que não tinha muito mais pressão do que agora? Claro. Mas você tinha um adulto que era o Ulisses Guimarães. O Lira, o Lira se impôs, tudo bem, tem orçamento secreto, mas ele tinha um comando. Por quê? Porque ele se impunha. Né? Tinha autoridade. O Rodrigo Maia tem tanta também, autoridade que continua negociando. O Rodrigo Maia, então, alguns se impõem pela habilidade, né? Pela autoridade. Eu posso citar, eu acho que o Ulisses foi pela autoridade, o Lira foi pela autoridade, pelo comando, o Rodrigo Maia pela habilidade dele, num momento muito conturbado, mas ele tinha habilidade. Sim. E o Hugo Mota, ele está confessando que a sua gestão é uma gestão salmonela. Agora, e prioriza temas tóxicos. Toda a previsão, expectativa do que estamos acompanhando é de que essa proposta ela tem um fim já na quarta-feira com a votação, pelo que eu estou entendendo. Ela vai ser enterrada? Boa tarde. Na quarta-feira vai estar disponível, é o primeiro item de pauta, o relatório pela rejeição da PEC. Esse relatório está em construção, devo acabar ele hoje ou amanhã pela manhã. Então, logo acabe, ele é publicizado e vai a voto no plenário 10 horas da manhã da quarta-feira. Então, só para eu entender, o senhor vai fazer o relatório, vai ficar pronto e o relatório vai ser pela rejeição? Sim, pela rejeição total. É uma proposta inoportuna, equivocada, ela não tem validade constitucional, na minha visão, porque ela fere frontalmente alguns dos princípios que são basilares da Constituição. E, em segundo lugar, ela cria uma casta
privilegiada que vai poder cometer qualquer tipo de crime na esfera federal, mas também na distrital e estadual. É literalmente uma PEC que protege bandido. E ela não vai ter abrigo aqui no Senado, eu acredito. O senhor que tem o termômetro, conversa com muitos senadores, qual é o termômetro hoje em relação a essa PEC? Porque para as pessoas entenderem, né? Muitas vezes a gente fala aqui de uma articulação e diz, não vai ser votada agora. Então, por isso que é importante a gente entender e explicar para as pessoas se ela vai ser votada e vai ser derrotada, vai ser engavetada, vai ser tirada da frente, como a gente está pelo menos acompanhando nos bastidores. Sobre o termômetro, o que o senhor está ouvindo aí no Senado? O senhor acha que tem voto para derrotar a PEC? Sim, hoje tem voto para derrotar a PEC, tanto na comissão como no plenário. As manifestações do final de semana foram importantes para esvaziar desculpas, né? Porque você viu os deputados, depois de votar, vários deles, gravando seu videozinho de camiseta branca para dizer que errou, que se arrependeu, qualquer coisa parecida. Aqui no Senado você não vai ter essa desculpa, porque as manifestações deixaram absolutamente claro qual é o conteúdo da PEC e qual é a repercussão na sociedade. Então, eu acredito que a gente vai ter uma maioria tranquila para fazer essa votação e não acredito que a gente vai ter recurso para plenário. A gente vai conseguir encerrar isso na CCJ. Senador, hoje mais cedo o senador Ciro Nogueira, do Progressistas, ele disse que vai sugerir que, ao invés de rejeitar esse texto aqui no Senado, que o Senado altere, faça uma substituição e inclua, restrinja esses crimes que poderiam beneficiar os parlamentares, né, tanto para a abertura de ação penal quanto para a prisão, para crimes de opinião. Hoje, mais cedo, o presidente da Câmara também falou sobre isso. Falou assim, olha, vocês acham que a Câmara dos Deputados, que o Senado Federal iria proibir um crime comum? Mas se eles não queriam proibir, por que eles colocaram voto secreto também? Então, eu queria saber do senhor se o senhor acredita que, de fato, é possível avançar nessa linha que o senador Ciro Nogueira está defendendo aqui no Senado, restringir para crime de opinião. Bom, tem um problema que, primeiro, não existe crime de opinião, né? A legislação penal brasileira não tem esse tipo. Imagino que talvez ele esteja falando de crimes contra a honra, né? Calúnia, difamação, injúria, mas para ser parlamentar você não precisa fazer isso, não precisa ofender ninguém, não fazer nada parecido. São discursos e narrativas para tentar esconder o que está muito claro e muito óbvio. É uma PEC que foi desenhada para proteger bandido, para proteger parlamentar que está sendo investigado porque roubou dinheiro público ou cometeu outros crimes mais graves. Ela não fazia e não faz nenhum tipo de exceção. Para tratar apenas do crime contra a honra, ou que seja para a liberdade de expressão que o parlamentar deve ter para exercer seu mandato, a Constituição já faz isso. E o ponto, assim, hilário, talvez, é que você tem a emenda que fez isso em 2001, tem a assinatura do Ciro. Ele era secretário da mesa como deputado. Então, ele sabe perfeitamente que direito de opinião, manifestação, voto já é protegido pela Constituição. Eu não tenho notícia de nenhum parlamentar que tenha sido investigado, punido ou processado porque deu uma opinião. A gente tem gente investigada porque cometeu crime. Então, acho que o Ciro não apresentou a emenda até agora. Se ele apresentar, a gente vai receber, com todo respeito, a fazer análise técnica, mas a tendência é de rejeição. Senador, eu não sei se eu pergunto ao senador ou a quem teve um passado que costumava investigar crimes, que o senhor foi da Polícia Civil. Então, misturando a capacidade de investigação com a sua visão de senador, o que levou a colocarem presidente de partido nessa PEC? Medo de cadeia, puro e simples. Hoje os presidentes de partido manipulam valores astronômicos e você tem pelo menos 2 ou 3 presidentes de partido que são alvo de investigações com boa base probatória, me parece. Os dados estão sendo divulgados a conta-gotas. Isso claramente fez com que se fizesse essa inclusão lá para tentar fazer uma blindagem maior ainda. São deputados estaduais, distritais, presidentes de partidos e os parlamentares federais, todos eles acobertados por essa tentativa de blindagem. E o reflexo, Otávio, você sabe bem, é que esse cara, se ele está blindado, ele vai passar o mandato inteiro cometendo crime, juntando dinheiro, e ele vai para a reeleição com facilidade, apoiado muitas vezes pelo crime organizado armado. Nós temos deputados estaduais, nós temos notícias de vinculação de parlamentares federais ao crime organizado, às grandes facções brasileiras. E é isso que esses caras tentaram emplacar e eu espero muito fortemente que não aconteça. É importante a gente saber a origem. Nada do que foi dito é o que está motivando a PEC da blindagem. O que está motivando a PEC da blindagem é que a gente falou antes da eleição do deputado Hugo Mota, naquela central das eleições dentro do Congresso Nacional, quando eu falei que os deputados estavam apavorados, os congressistas, e o pavor tinha nome e sobrenome, que eram aquelas emendas parlamentares que estavam sendo investigadas. É isso que
motiva a PEC da blindagem? É isso que a gente percebe lá conversando com todo mundo, e ninguém esconde. Quando a gente vai conversar no tete-a-tete com os parlamentares, eles abrem tranquilamente a razão dessa super blindagem. Tem as dezenas de parlamentares que são investigados. De fato, o presidente da Câmara ele fala como se não fosse com ele essa questão da vamos tirar essas pautas tóxicas e abrir caminho para uma agenda de país. Essas pautas são colocadas e pautadas por ele, né? Então tem uma contradição em si. Ele mesmo acaba defendendo a PEC da blindagem. Ele faz uma defesa enfática da PEC da blindagem. Bem, ontem a gente viu manifestações no país, né? Manifestações em todo o país. Não são manifestações, não foram manifestações do governo. O governo até teve quase nenhuma participação, depois o governo, esses partidos de esquerda acabam aderindo, mas é da sociedade civil mesmo, capitaneada pelos artistas. Então tem uma grande mobilização em todo o país. E isso daí mostra, sim, que você tem um desconforto de um setor importante da sociedade, que a gente já falava aqui naquela pesquisa Quest recente, já falava do desconforto em relação à anistia, de forma majoritária, e já tinha manifestações também em relação à PEC da blindagem. Um desconforto e uma reprovação significativa da população, em outras pesquisas. Então, o que é que a gente tem? Uma mudança em relação à blindagem é muito clara, porque na semana passada, todo o movimento, inclusive no Senado, era de conter. Ou seja, era não votar, segurar, ganhou outro rumo depois das manifestações de ontem. Então, o que a gente viu em Copacabana, São Paulo, Salvador, enfim, aqui Brasília também, você teve, no Brasil todo, você teve uma presença muito forte nas ruas. Então, o que a gente está vendo em relação ao Senado Federal é justamente de acabar com essa PEC da blindagem. Não é mais segurar, é derrotar a PEC da blindagem. E tem número suficiente na CCJ, e olha, se tiver qualquer tipo de recurso ao plenário, que isso pode, é difícil, mas pode acontecer, isso no Senado você tem mais de 50 votos, pelo que eu estava conversando com vários senadores, a percepção mais de 50 votos para derrubar a PEC. Então tem maioria na CCJ e se for ao plenário também tem maioria. A anistia é o que o Pedro Figueiredo colocou muito bem. Você tem ainda uma tensão muito grande entre a base do PT e a base do Bolsonaro, que insiste na anistia ampla, geral e restrita. E você tem um meio ali que não está querendo, que é um centrão, tudo está buscando uma saída alternativa, uma dosimetria, que é o que o Paulinho da Força está tentando. A conferir, depois do que aconteceu hoje, como é que fica o humor, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A percepção é que isso pode ficar um pouco mais difícil, essa solução do meio. E aí pode crescer essa pressão que veio também das manifestações em relação a não conceder anistia.